Problema e por causa disso eu vou pregar sem ter a imagem ali no monitor. Mas é uma mensagem que eu acho oportuno trazer ela neste momento. Nós estamos agora nos aproximando do período de festas. E eu acredito que vai haver também batismo. E essa mensagem ela vai falar dos estágios ou processos que nós, como servos do Deus Altíssimo, temos que passar até atingirmos o padrão de Deus, que é a maturidade espiritual, bis wir diesen Standard erreichen, e entrarmos no Santo dos Santos. In den Himmel hineinzugehen. Essa mensagem ela é uma revelação que Deus deu a mim há alguns anos atrás. Es ist eine Offenbarung, die Gott mir vor einigen Jahren gegeben hat. Eu estava ouvindo na altura um rabino trazer uma mensagem sobre o tabernáculo. Und ich habe einen Rabbinen gesehen, der das gepredigt hatte, so etwas über Zelt. E ele nessa mensagem ele fez um gráfico desde a porta até o lugar santíssimo. Und hat eine Grafik gemacht bis zum heiligsten Ort. Como sendo de 0 a 100%. Von quasi 0 bis 100%. Mas ele não abordou os utensílios, nada. Ele só, mas foi uma mensagem maravilhosa. Das ist eine wirklich schöne Botschaft. E Deus, naquele momento, Ele me deu essa mensagem dos 7 passos no tabernáculo. Und Gott hat mir in diesem Moment diese Botschaft gegeben. Desde a entrada da porta, do pátio externo, até o lugar santíssimo. Bis zum heiligsten Ort. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias. Also bitte ich die Geschwister, eure Bibel zu öffnen. No livro de Êxodo. Im Buch von 2. Mose. Vamos usar a Bíblia assim bastante. No capítulo 25 e no versículo 8. Vers 8. E daí eu estarei explicando alguma coisa aos irmãos antes de entrar propriamente no utensílio do tabernáculo, porque muitos irmãos aqui não conhecem, o que é tabernáculo. Viele Geschwister kennen das nicht, was das Zeltfest ist. Então, o versículo 8 diz assim: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, como está a tradução em português, que na verdade no original é dentro deles. Em alemão, não pode ler em alemão? Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Também é no meio? Em alemão é no meio também, Amém. Então veja só, irmãos, explicando aqui para os irmãos entenderem. Euch zu erklären, o tabernáculo foi construído ali no deserto. Dieses Zeltlager, das wurde dort in der Wüste gebildet. Por ordem de Deus. Von Gott bestimmt. Ele era o centro do culto em Israel. Und weil der Mittelpunkt von Israel war. E ele retrata es zeigt o processo do homem, den Prozess des Mannes, desde o encontro que ele tem com Deus até o momento dele se apresentar perante Deus no lugar santíssimo. Bis sich vor Gott präsentiert vor dem allerheiligsten Ort. Este relato que eu vou ler aqui, nós não vamos ler todos os versículos acerca que fala sobre os utensílios em si, como foi construído. Wir werden nicht alle Verse durchgehen. Mas você pode ler em casa na sua Bíblia. Ele começa no capítulo 25 de Êxodo. Es fängt in 2. Mose an, 25. E vai até o capítulo 40. Und geht bis zu Kapitel 40. São 15 versículos falando dele. Das sind 15 Kapitel, wo es nur darum geht. Os irmãos terão ideia, o tabernáculo é tão importante. Die Zeltlager, die sind so wichtig. Que você encontra falando nele 15 capítulos. Dass man 15 Kapitel darüber schrieb. Ao passo, por exemplo, que quando Deus fala sobre a criação do mundo, do homem, da mulher, são poucos capítulos, não é verdade? Wenn Gott über die Erschaffung der Erde spricht und der Menschen, dann sind das nicht sehr viele Kapitel damit verglichen. Aqui
no tabernáculo está o segredo para o nosso crescimento espiritual. Weil hier ist das Geheimnis vom spirituellen Wachstum niedergeschrieben. O tabernáculo, ele retrata a nossa caminhada terrena aqui na terra, com Deus. Die Zeltlage bedeutet, wie man damals gelaufen ist mit Gott. Porque tudo era feito em bronze, madeira, bronze, prata e ouro. Alles wurde damals aus Gold, Silber und Bronze geschaffen. Mas o chão do tabernáculo, ele era areia. Aber der Boden des damaligen Zeltes, das war eben Sand. Não era assoalho. Und das war nicht fest. Já o templo que foi construído por Salomão em Jerusalém, ele retrata nós na eternidade. Den Tempel, den Salomo gebildet hatte, war anders, denn er spiegelt das wieder, was wir im Himmel sehen werden. Porque lá no templo construído por Salomão, até o piso era de ouro. Weil im Tempel von Salomo war sogar der Boden aus Gold. Retratando a glória do reino de Deus na eternidade. Und das sollte einfach die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. O que Deus quer dizer com isso quando se fala do tabernáculo? Was Gott damit sagen möchte, wenn wir darüber sprechen. É que ainda que o homem ele tinha o privilégio de entrar no lugar santíssimo, Auch wenn der Mensch dieses Privileg hatte, dort hineinzugehen, ele tinha contato da onde ele foi tirado. hatte er trotzdem auch Kontakt mit dem Ort, wo er rausgeholt wurde. Tinha contato com o solo, com a terra, com a Mit areia. der Erde. Mostrando que mesmo que nós atinjamos um patamar tal Das bedeutet, espiritual, auch wenn wir ein gewisses spirituelles Wachstum erreichen, nós não podemos nos esquecer que nós somos humanos. dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer Menschen bleiben werden. Que ainda estamos caminhando Und wir laufen noch dorthin. e nessa caminhada, para nós termos vitória espiritual, nós precisamos de uma dependência de Deus. Und damit wir dorthin kommen, müssen wir immer von Gott abhängig sein. Porque nesta caminhada vão surgir obstáculos. Weil dort werden viele Hindernisse kommen auf diesem Weg. Vão surgir situações inesperadas. Es werden Situationen geschehen, die unerwartet kommen. E quanto maior for o nosso comprometimento com Deus, Und je größer unsere Annäherung Gott gegenüber ist, maior vai ser a nossa capacidade para vencer ou transpor os obstáculos. größer wird unsere Kapazität sein, diese Hindernisse zu übergehen. Por isso é importante os irmãos prestarem bem atenção nos 7 passos da forma que eu irei falar aos irmãos. Deswegen müsst ihr ganz genau achten auf das, was ich sage, und diese 7 Schritte. Veja só, irmãos, Deus tem ministrado ao meu coração, Gott hat in mein Herz ministriert, e eu tenho entendido que no céu, na eternidade com Deus, im Himmel und in dem ewigen Leben mit Gott, nós não vamos precisar de Torá, de lei, de palavra de Deus. werden wir das Gebot und die Gesetze nicht mehr anwenden. Porque Deus vai ser a própria lei para nós. Weil Gott selbst wird das Gesetz sein. Nós vamos estar junto a Ele. Und wir werden mit ihm sein, die ganze Zeit. Mas enquanto estamos aqui na terra, nós temos que ser regidos por leis. Aber solange wir hier auf der Erde sind, müssen wir durch Gesetze gebunden werden. As leis de Deus, elas não são para o nosso mal. Die Gesetze Gottes sind nicht für unser Übel. Há pessoas que entendem que a lei de Deus é algo ruim. Es gibt Menschen, die das denken. Mas não, as leis de Deus, elas nos orientam. Aber in Wahrheit orientieren die Gesetze Gottes uns. Vai colocar o motorista para dirigir sem sinalização de trânsito, sem semáforo. Wäre ein Taxifahrer unterwegs ohne diese ganzen Ampeln, O que vai acontecer? O trânsito ele vai ficar o quê? Caótico. dann würde auch der Verkehr in sich zusammenbrechen. Mais pessoas irão morrer, acidentes, Viele muitos Menschen acidentes würden irão dabei acontecer. umkommen. Mas as leis de trânsito, elas regulam o trânsito para que o condutor, os intervenientes da via pública, Aber die Regeln und die Gesetze des Verkehrs die regulieren sozusagen, dass man Unfälle baut. tanto que dirige como os pedestres, So wie auch die auf der linken Straßenseite fahren, die Fahrradfahrer und so. a vida deles seja preservada. Und auch die Fußgänger, damit sie geschützt werden.
É por isso que nós temos leis de Deus para preservar a nossa vida. Deswegen haben wir Gesetze Gottes, unser Leben zu schützen. Então aqui, irmãos, dos 4 materiais que eu falei do tabernáculo, Die 4 Materialien von dem Zeltlager. A madeira fala daquilo que é transitório, do nosso lado humano. Bedeutet von der menschlichen Seite. O bronze, ele fala do processo de redenção em nós. Die Bronze spricht von den Prozessen, die in uns geschehen. A prata, ou melhor dizendo, irmãos, me desculpa, o bronze fala do juízo de Deus relacionado ao pecado em nossa vida. Die Bronze bedeutet das Gericht Gottes gegenüber der Sünde in unserem Leben. Já a prata, ela fala do processo redentor de Cristo em nós. Und das Silber spricht über das, was Gott für uns in uns tut. A prata é aquilo que nos conserva de pé diante de Deus. Und was uns auf den Beinen hält vor Gott. Tem alguém aqui que poderia me dizer onde é que está a prata no tabernáculo? Kann mir jemand sagen, wo das Silber aufgestellt war? Alguém se lembra? Algumas pessoas têm lido, né? A prata, ela faz parte da base, do fundamento. Por exemplo, as tábuas do tabernáculo. Das Silber ist ein Teil des Fundaments. A parte que ficava dentro do solo era de prata. Und das, was unten gelegt war, das war aus Silber. Para conservar o material. Das Material zu konservieren. Já o ouro, ele fala da glória do Messias. Und das Gold spricht für die Herrlichkeit des Messias. Mas, os irmãos, prestando atenção, os irmãos vão ver tudo no tabernáculo que tinha ouro, era só ouro. Und ihr könnt sehen, alles, was in den Zeltlagern war das aus Gold. Ou havia dentro desse ouro algum material de ordem transitória? Oder gab es in diesem aus Gold umhüllten Material noch etwas anderes? Havia madeira, a arca era a madeira revestida por dentro e por fora em ouro, tanto a arca como a mesa dos pães da proposição. Wie mit dem Heiligtum Gottes, das war aus Holz, das man in Gold gekleidet hat. A arca da aliança também. Und auch von der Versprechung. Então mostrando o quê? O homem em Deus, ele tem a glória de Cristo. Der Mann in Jesus Christus, der hat auch seine Herrlichkeit in sich. Então o ouro significa essa glória de Cristo, essa glória de Deus em nós. Und dieses Gold bedeutet ganz genau das in unserem Leben. Os irmãos vão agora prestar atenção que os 2 primeiros utensílios no pátio externo, die 2 Materialien, antes do homem ter direito a entrar no lugar santo, no pátio, já no lugar interno, bevor hineinkommen konnte, eram o que? De bronze. Waren die Materialien draußen aus Bronze. E bronze fala o que? De juízo. Und die Bronze spricht fala que aonde a nossa velha natureza ela tem que ser tratada. Und wo unsere alte Natur gepflegt werden muss. Quando fala de velha natureza, fala o que? De alma, nossa alma. Wenn man von der alten Natur spricht, spricht man auch von der Seele. Quando nossa alma, nossa velha natureza é tratada ali no altar de sacrifícios e também na pia de bronze, wenn unsere Seele dann behandelt wird, auch in diesen nós vamos estar então preparados o quê? Para entrar no lugar santo. Dann werden wir dafür vorbereitet, um in einen heiligen Ort einzutreten. E no lugar santo já não há mais bronze. Und im heiligen Ort gibt es dann schon kein Bronze mehr. Então vamos ler aqui João, o Evangelho de João, capítulo 10, e o versículo 7 a 9. 10, 7 bis 9. A entrada na porta para o pátio externo. João, capítulo 10. Versículo 7 a 9, diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Achará. Então vamos ver, a pessoa ao entrar na porta, ele está tendo uma vitória, mas no pátio externo e no pátio interno há segredos que nós vamos ter que descobrir. Então Jesus falou, achará pastagem, significa que há trabalhos a fazer. Und das bedeutet einfach, dass man draußen, wenn man draußen schon steht, dann ist das schon ein gutes Zeichen, aber wenn man nach drinnen reingeht, dann wenn Jesus Dinge offenbaren, die wir aber suchen müssen. De formas que, ao termos um encontro com Jesus, que nós entrarmos, né, fazendo uma analogia ao tabernáculo, wenn wir darüber sprechen und darüber eine Analyse machen, nós ao entrarmos no pátio externo, temos acesso, né, ao pátio externo, und wir nach draußen gehen und in diesen Vorhof gehen, nós não podemos nos deslumbrar, como às vezes acontece, muitas vezes com a gente, dann dürfen wir uns damit nicht com a salvação, denken, dass wir dann gleich gerettet sind, achando que a salvação ela é um fim em si mesmo. und denken, dass die Errettung etwas ist, das vollkommen ist, also dass man, wenn man es einmal erhält, vollkommen ist. Assim como a entrada da porta do tabernáculo não era um fim em si mesmo. So wie man, wenn man auch in dieses Zeltlager hineinging, das kein endgültiges Ende war. Mas a entrada da porta do tabernáculo, o nosso encontro com Cristo, é um meio para se atingir o fim. Aber dadurch, dass wir durch die Tür hineingehen und Jesus annehmen, ist das ein Mittel, ans Ziel zu kommen. De formas que quando nós nos encontramos com Cristo, sodass wenn wir uns mit Jesus wieder treffen, Deus ele quer iniciar em nós ou trabalhar em nós processos espirituais. Möchte Gott spirituelle Prozesse durchführen. Para que nós venhamos a crescer, a amadurecer, sodass wir wachsen können. Para que chegado um determinado momento, und der gekommene Moment da ist, Deus venha maximizar em nós a sua vontade. Gott sein Wollen in uns tun kann. Portanto, nós ao entrarmos na porta, also wenn wir in die Tür hineingehen, nós temos que nos lembrar que nós precisamos continuar avançando. Dann müssen wir uns daran erinnern, dass wir weitergehen müssen. Precisamos continuar crescendo. Und wir müssen weiter wachsen. E muitas vezes quando a gente entra, quando você entrava assim, infelizmente não tem as imagens para mostrar aos irmãos. Und wenn man da hineingegangen ist, o adorador, quando ele entrava na porta, ele se deparava com o altar de sacrifícios à sua frente. Hat dann sofort den Altar der Opfergaben gesehen. Altar de sacrifícios fala de juízo. Und der Altar der Opfergaben spricht von Gericht. Já não é mais Jesus que precisa morrer, porque ele já morreu. Es ist schon nicht mehr Jesus, der sterben muss, weil schon gestorben ist. Logo, o altar não é mais para sacrificar animais ou Jesus. Also nicht mehr für die Tiere gedacht oder für Jesus. Mas o altar é para que nós, eu e você, nos ofereçamos em sacrifício a Deus. Eigenes Opfer für Gott hingeben. E esse oferecimento em sacrifício a Deus, und das ist also die Opfergabe, ele fala de renúncia. Da spricht Gott darüber, dass wir auf Sachen verzichten müssen. Fala de eu me renunciar a mim mesmo. Dass ich mich auf gewisse Dinge verzichte. De eu me doar a Cristo. Dass ich mich Jesus hingebe. De eu entender que algo em mim que precisa de mudança. Dass etwas in mir Veränderung braucht. O meu caráter ele tem que ser transformado. Mein Charakter muss geändert werden. A palavra de Deus diz o quê? Que ele tem que ficar o quê? A imagem do caráter de? Die Bibel sagt, dass unser Charakter ähnlich sein muss wie der von Jesus. Cristo. Você conhece uma pessoa, se ela é verdadeiramente crente, se ela passou pelo altar de sacrifício, quando você pisa no calo dela. Du erkennst eine Person, die wirklich durch Jesus geändert wurde, wenn du auf ihre Schwächen trittst. Aí você vai ver, né? Und dann wirst du erkennen, ob sie wirklich eine geänderte Person ist. Porque quando alguém pisa no nosso calo, dói. Weil wenn jemand auf unsere Schwächen tritt, dann tut das weh.
Dói muito, viu, irmãos? Und das tut sehr weh. Mas quando nós temos o caráter de Cristo, Aber wenn wir den Charakter von Christus haben, nós ficamos em silêncio. dann bleiben wir ruhig. E às vezes você até desabafa com Deus. Und manchmal sprichst du dann auch E zu Gott darüber. você diz assim, Deus, doeu, viu? Und du sagst dann, Gott, es hat wehgetan. Mas eu aprendi com o Senhor a ficar calado. Aber ich habe mit dir gelernt, leise zu sein. A aguentar calado. Und alles im Stillen auszuhalten. Porque eu agora estou vivendo para te servir. Weil ich jetzt lebe, um dir zu dienen. Então uma pessoa tem que passar pelo altar. Tem pessoas que ele não passa, ele não quer passar. Es gibt Menschen, die wollen da nicht durchgehen. Aí ele entra na porta, Und er kommt dann in die Tür hinein. quando ele se depara com o altar, Und er dann diesen Altar sieht, ele fica a vida toda dando voltas dentro do pátio externo. dann rundet er ganz viele Runden um diesen Altar, er möchte nicht dahin E aí gehen. dá voltas, Und dann gibt er ganz viele Runden, extra Runden. e Deus não consegue agir na vida dele. Und so kann Gott nicht handeln in deinem E Leben. de repente chega um momento ele se depara novamente com o altar. Und dann kommt er wieder vor den Altar. E aí ele, Senhor, ainda não é o momento, isso vai doer muito. Und dann sagt er wieder, Gott, ich kann nicht, das wird zu sehr wehtun. O problema é que ele não consegue avançar. Aber das Problem ist, dass er nicht weiterkommt. Mas vai chegar um momento na vida dele ou dela Aber es kommt ein Moment in seinem Leben, que o Espírito de Deus vai agir wo der Geist Gottes agieren wird. e ele vai, ou ele ou ela, entender que não existe uma outra maneira. Und er wird anerkennen, dass es keinen anderen Weg gibt. Porque para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, Weil um in diesen Ort hineinzugehen, tem que passar pelo altar de sacrifício. muss man durch den Altar des Opfers hindurchgehen. Aí então a pessoa chega no altar, se oferece a Und die Deus. Person kommt dann dort an, vor diesen Altar. Aí, vamos ler aqui um texto que está em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses. de 13 a 15. Quem quiser anotar, nós não vamos ler, mas pode anotar. Gálatas 2 e 13 20. bis 14. Gálatas capítulo 2 e 20, você pode anotar para ler em casa. Levítico capítulo 1, versos 4 a 13, também você pode anotar para ler em casa. Könnt ihr euch alles aufschreiben, um es zu Hause zu lesen? E depois o relato, de Êxodo, que fala da dimensão do altar de sacrifício. E o material da Und qual dann nós auch lemos, über den 2. Moses und die ganzen Materialien. que é o capítulo 38, versos de 1 a 7. Então vamos ler Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15. Eu vou ler na minha Bíblia, que é a da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ela é a Bíblia Revista e Corrigida Fiel, que esse versículo está melhor traduzido. Eu não sei como é que está na Bíblia em alemão. Aqui diz assim, versículo 13: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Veja só, por que está melhor traduzido? Porque tem tradução que diz que riscado as ordenanças, e não é as ordenanças, é riscado, aqui diz, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, porque as ordenanças de Deus, elas são contra o quê? O pecado. Os irmãos estão entendendo? Não é a lei que ela é arrancada, é aquilo que havia contra eu diante de Deus. Pode traduzir isso? Não, o que eu falei em relação ao texto. Não é as ordenanças, mas sim a cédula, o que era contra mim perante Deus. Und das bedeutet dann einfach, das wurde rausgenommen, was einst gegen uns stand, also quasi die Sünde. Que era contra mim aonde? Nas ordenanças de Deus.
das im eigenen Gesetz Gottes geschrieben war. E diz assim: a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós, cravando-as na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e Deus triunfou em si mesmo. Então aqui está falando de uma obra de redenção Das spricht über eine neue Tat, que foi consumado ali na cruz, das getan wurde dort am Kreuz através do sacrifício de Jesus. durch das Opfer von Jesus Christus. E que quando esse sacrifício ele ocorreu, Und als dieses Opfer geschehen ist, espiritualmente falando, tudo aquilo que era contra nós, spirituell gesehen bedeutet das alles, was gegen uns war, por causa da lei de Deus que condena o pecado, wegen den Geboten Gottes, então nós éramos pecadores, logo estávamos debaixo de juízo de Deus. waren wir gegen das Gesetz Gottes. O texto diz que foi o quê? Cravado na cruz. Und Gott sagt, dass es angehängt wurde. Agora, Jesus já não precisa mais morrer por mim, porque ele já morreu uma única vez. Und Jesus muss dann kein zweites Mal für uns sterben, weil er schon einmal gestorben ist. E o sangue dele fala por toda a eternidade. Und sein Blut spricht mit aller Ewigkeit. Então agora, nesse processo aqui do altar, já sou eu que tenho que morrer. Und jetzt in diesem Prozess bin ich es, der sterben muss. Você está entendendo? É a minha velha natureza, as minhas velhas práticas. Das sind meine alten Angewohnheiten und mein altes Ich. Para que através de eu me oferecendo em sacrifício vivo a Deus, Indem ich mich als Opfer hingebe für Gott, eu venha poder então dar mais um passo agora, do segundo para o terceiro, que é a pia de bronze. kann ich jetzt einen zweiten Schritt tun bis zu diesem Becken aus Silber, Que aqui no tabernáculo é um símbolo de batismo. das hier angesehen wird als Taufe. Por isso eu escolhi a mensagem hoje, porque alguns irmãos aqui estarão participando do Ich batismo. habe diese Botschaft ausgesucht, weil einige von den Geschwistern sich taufen lassen werden. E você não podia se achegar na pia de bronze se a tua velha natureza não estivesse morta. Und du könntest nicht diesen Schritt tun, wenn dein altes Ich nicht schon tot wäre. Hoje em dia estão batizando vivos, sepultando vivos. Heute taufen sie und sie Mas o batismo, sepultando vivos. begraben quasi Lebendige. Mas o texto da Bíblia fala que tem que se sepultar quem está o quê? Morto. Aber die Bibel sagt, dass wer beerdigt werden muss, sind die Toten. Veja só que o batismo, ele simboliza morte e sepultamento do velho homem Weil die Taufe bedeutet, dass dein altes Ich stirbt. e a ressurreição desse velho homem, uma nova criatura. É o ressurgir Und do gleichzeitig ein homem. neuer Mensch geboren wird. De forma que quando nós sepultamos alguém, esse alguém ele tem que estar o quê? Morto. Das bedeutet also, wenn wir jemanden begraben, dann muss der tot sein. Se você pega uma pessoa e você batiza ela sem ela estar totalmente liberta, Wenn du einen Menschen nimmst, der sich tauft und nicht komplett frei ist, biblicamente falando com toda a autoridade de Deus, biblisch gesprochen, você está enterrando alguém que ainda não morreu. Isso é crime. beerdigst du jemanden, der noch nicht gestorben ist, biblisch gesehen. Não é crime enterrar a pessoa viva? Es ist wie ein Krimi. Es ist A wie sociedade vai pegar um vivo e enterrar. wenn die Gesellschaft einen Lebendigen nehmen würde und diesen begraben würde, würde er Konsequenzen bekommen. No reino de Deus também é crime, Und irmãos. genauso ist es im Leben, im Reich Gottes auch. Porque quando você enterra alguém que ainda não está morto, Wenn du jemanden beerdigst, der noch nicht tot ist, você está tirando dessa pessoa dann nimmst du von diesem Mensch privilégios. seine Privilegien. Porque muitas vezes Weil oftmals uma pessoa está na igreja meses e meses ist eine Person oft lange in der Gemeinde e não consegue participar da ceia. und kann nicht teilnehmen am Abendmahl, Porque ainda não é liberto. weil er noch nicht frei
endurecido, Oftmals ist sie noch gebunden in Situationen. está em fornicação, Sie begeht sexuelle Akte, em adultério, Ehebruch e é descida às águas do batismo. und wird dann getauft. O Espírito de Deus, ele não consegue agir na vida da pessoa porque atropelou os processos. Und der Prozess kann dann nicht komplett durchgeführt werden, weil man zuvor gegangen ist, zu schnell war. Processos não se atropelam. Man sollte Prozesse nicht schnell umgehen. Quero ensinar aqui um segredo aos irmãos. Ich möchte euch ein Beispiel, ein Geheimnis offenbaren. Como que nós subimos uma escada? Wann gehen wir eine Treppe hinauf? Você salta do primeiro degrau ao 10º degrau? Gehst du von der ersten Stufe Quem direkt é auf que die salta? Quem é zweite? que consegue? Para baixo você consegue. Du kannst von der höchsten Stufe auf die untere Stufe gehen. Mas para cima é de degrau a degrau. Aber wenn du nach oben steigst, musst du Stufe für Stufe gehen. E você vai subindo no conceito de Deus. Und du steigst in den Geboten Gottes hinauf. E de degrau a degrau. Und Stufe für Stufe. Degrau todos os dias. Eine Stufe an jedem Tag. No final do ano você olha para trás. Und dann schaust du am Ende des Jahres zurück. E você fica surpreso. Und du bist überrascht. Meu Deus. Und du sagst, mein Gott. Como eu consegui subir 365 degraus? Wie bin ich in 365 Stufen hochgekommen? Processo de Deus na tua, na minha, na nossa vida. Das sind Prozesse Gottes in unserem Leben. Degrau a cada dia. Eine Stufe an jedem Tag. Degrau por vez. Eine Stufe in jedem Monat. Você não sente cansaço. Und du fühlst dich nicht müde. Tenta subir 20, 30, 40 degraus. Versuch mal 20, 30 Stufen Vai hochzugehen. chegar lá em cima com meio palmo de língua para fora, não é verdade? Und du wirst ganz erschöpft oben ankommen. Mas o processo de Deus na nossa vida, irmãos, é um processo lento. Aber der Prozess in unserem Leben von Gott, der ist langsam. Nós não podemos querer apressar esse processo. Und wir sollten diesen Prozess nicht Nem na schnell nossa vida e nem na vida de ninguém. nicht in unserem und keinem Leben. Porque o responsável por operar e agir é o Espírito Santo de Deus. Weil der Heilige Geist ist verantwortlich für jeden Prozess. Se eu não posso apressar, o que eu posso fazer? Wenn ich es also nicht ereilen kann, was kann ich tun? Ensinar a palavra. Das Wort lernen. Ah, mas o fulano ficou bravo. O problema é dele com Deus. Aber er war sauer auf mich, das ist das Problem von ihm und Gott. Ah, mas o fulano tem vontade. Aber er hat immer noch gelüstet. Ter vontade não significa que a pessoa está apta. Wenn man auch das will, bedeutet das nicht, dass man schon bereit ist. Irmãos, eu costumo sempre fazer uma analogia Ich versuche immer eine Analogie zu machen de uma criança. von einem Kind. Você atropelar os processos na vida das pessoas Wenn du Prozesse ereilst im Leben einer Person, é como você pegar uma criança e colocar uma carga de 20 quilos sobre ela. ist wie wenn du ein Kind nimmst und 20 Kilo auf es drauflegst. Por exemplo, se você pegar uma criança de 10 anos, ela consegue levar 20 quilos? Wenn du ein Kind nimmst, das 10 Jahre alt ist, kann es denn schon 20 Kilo tragen? Eu acredito que ela consegue. Ich glaube, sie kann. Determinado tempo. Eine Zeit lang. Mas ela vai, esse peso a mais por causa da estrutura dela que ainda não está preparado, Aber dieses Gewicht, das es trägt, weil es noch nicht bereit ist, das zu tragen, vai gerar sequelas físicas nessa wird criança. physische Konsequenzen mit sich ziehen über die Jahre. Vai trazer prejuízo. Quando ela se tornar adulta, ela vai Und wenn sie dann sofrer erwachsen ist, consequências. dann wird sie davon noch leiden. Os irmãos estão entendendo por que não se atropela processos? Und deswegen darf man die Prozesse nicht ereilen. Então, 10 anos, vamos fazer. 5 quilos seria uma quantidade boa de peso, não é? 5 Kilo wären angemessen. 15 anos, aí você já pode colocar 10, 15 quilos. 15 Jahre kann man schon 10 bis 15 Kilo machen. E a partir dos 20 anos já pode levar 20 quilos. Não é recomendado levar 50, 60 ou 80 quilos. Ab 20 Jahren kann man dann schon mehr nehmen. Irmãos, isso é ensinado nos maustérios. Os irmãos sabiam que nós não devemos pegar do chão 50 quilos, por exemplo. Não quer dizer que a gente não aguente. Das wird auch gelernt, dass man zum Beispiel nicht 50 Kilo direkt vom Boden aufhebt.
Significa que se eu continuar pegando, vai me trazer o quê? Nicht, weil wir es nicht Consequências, aqui könnten, como sondern weil mein Rücken davon später leiden könnte. Amém? Então agora eu passei pelo altar de sacrifícios e eu cheguei até a pia de bronze. Und jetzt bin ich durch den Altar des Opfers gegangen, jetzt bin ich am Waschbecken A angekommen. pia de bronze, ali, ela vai me ensinar que para mim entrar no lugar santíssimo, eu tenho que passar por uma o quê? Lavagem. Und das lehrt mich einfach, dass ich dann durch eine Reinigung gehen muss. O que a água tira? Was entfernt das Wasser? Sujeira, impurezas. Den Schmutz und die Unreinheiten. Veja só, irmãos. A água simboliza quem? Jesus. Und das Wasser symbolisiert Jesus. O que Jesus falou para Pedro? Pedro falou assim: Senhor, não lava somente os pés, lava-me o corpo todo. Petrus hat gesagt, Herr, wasche nicht nur meine Füße, sondern wasche mich ganz. O que Jesus respondeu? Was hat Jesus gesagt? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ihr seid schon gereinigt durch das Wort, das ich gesprochen habe. Então, a pia de bronze, ela está representando a água Und das Becken repräsentiert no aspecto do batismo. das Wasser im Aspekt zur Taufe. Quando uma pessoa, vamos falar aqui de um rio ou de uma piscina, Sprechen wir über einen Fluss oder ein Becken e a pessoa mergulha, und die Person, die taucht ein. quanto maior for a profundidade do mergulho, Und je größer dieses Eintauchen ist, maior será a pressão desta água exercida sobre esta pessoa. desto größer wird der Druck über diese Person sein. Aleluia! Quanto mais mergulhado em Cristo, Je größer du in Christus eintauchst, mais parecidos com Ele. noch ähnlicher werden wir ihm sein. Nós vamos exalar o cheiro de Cristo. Und wir werden den Geruch Christus einatmen können. Nós vamos ser um fruto apetecível, apreciado. Wir werden eine kostbare Frucht sein. Que quando as pessoas pegarem esse fruto, Und wenn diese Menschen diese Frucht anfassen, é como sentir, nossa, como está maduro. dann sieht man uns an, dass wir reif sind. E aí as pessoas vão descascar esse fruto e quando Sie werden colocar na diese boca, Frucht schälen und in den Mund nehmen. o que é que causa o doce da fruta ao amadurecer? Quem é que sabe? Was bringt den Geschmack einer reifen Frucht? A incidência do calor do sol. Jesus é o que, irmãos? Die Sonne, was ist Jesus? O sol da justiça. Gott ist die Sonne, Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Com Jesus nós nos tornamos mais doces. Und wir werden durch Jesus viel süßer. Lembra que eu falei da pisada no calo? Kannst du dich erinnern durch das, was ich gesagt habe, wenn man auf die Quando o Schwäche sind? sol da justiça incide nesse fruto que sou eu, Wenn die Sonne auf uns drauf scheint, e eu deixo, welche Jesus ist, vai haver o que, irmãos? und ich es zulasse, Amadurecimento. dann werde ich reif davon werden. E aí, através desse amadurecimento, Und durch diese Reife wiederum vai surgir o cheiro kommt der Geruch e o sabor. und auch der Geschmack. Pega um fruto verde e coma para você ver o sabor, como é que é ruim, não é verdade? Nimm einmal eine grüne Frucht und dann probiere sie und dann wirst du sehen, wie komisch die schmeckt. Assim é quando você pega uma pessoa e coloca ela numa posição que ela ainda não está estruturalmente capacitada para ocupá-la. So ist es, wenn du eine Person nimmst und sie in eine Position legst, für die sie noch nicht bereit ist. Irmãos, eu fiquei muito impactado com a mensagem do pastor Vilmar lá em Wallisellen. Es hat sehr viel Einfluss auf mich genommen, die Botschaft von dem Pastor in Wallisellen. Porque ele apresentou ali o conceito de um obreiro como era antigamente. Weil er damals das gezeigt hat, wie ein Diener Gottes damals war. Em que os pastores, eles faziam discípulos. Wo die Pastoren wirklich Jünger gemacht haben. E havia critérios. Und es gab Kriterien. Eu lembro dele falar ali, tipo assim, o aluno, ele tem que estar um passo atrás do seu mestre. Und er hat gesagt, der Schüler muss immer einen Schritt hinter dem Meister stehen. Os irmãos, isso significa o quê? O aluno ele tem que aprender a ser humilde. Der Schüler muss lernen, demütig zu sein. Então, veja só, irmãos, aqui na pia, ao passar pelo altar, chegando na pia, eu vou ter um mergulhar na pessoa de Cristo. Und wenn ich dann hineintauche,
E vai chegar uma certa altura que eu já não vou conseguir mais me governar. Und es wird dann eine Zeit kommen. Quem que já leu aquela passagem de Ezequiel que diz que ele foi entrando, diz que água pelos artérios. E chegou uma hora que diz que ele já tinha que nadar. Wo man dann schon schwimmen musste. Assim é a pessoa que está em Cristo. So ist es auch mit dem Menschen, der in Christus ist. Então vamos ler aqui um texto na palavra de Deus, lá em Romanos, Wir lesen einen kurzen no Text in capítulo Römer 6, versículo 7. 6 und 7. Os outros textos vocês podem anotar para ler em casa. Está a passagem sobre a pia que está ali, Êxodo 38:8. Você anota para ler em casa. Und das könnt ihr aufschreiben, um es zu Hause zu lesen. Êxodo 38, versículo 8. 2. Mose 38. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2. Korinther, Vers 6. Isso é para anotar para ler em casa. E o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 3. Und Johannes 15, 3. Tá bom? Então vamos ler aqui. Diz assim o texto aqui em Romanos. Diz assim. A partir do versículo diz assim, ó. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O que eu falei? No batismo simboliza o quê? Ressurreição, sepultamento e ressurreição. Então, veja só que o que aqui está falando é que se eu morrer assim como Cristo morreu, Wenn wir sterben, so wie Jesus gestorben ist, nós seremos também ressuscitados. dann werden wir auch auferstehen. Fala de o quê? Seremos uma nova criatura. Und eine neue Kreatur werden. Aí o versículo 6 diz assim: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Olha só, irmãos. No projeto de Deus, quando Cristo estava sendo crucificado ali no Calvário, Als Jesus dort gekreuzigt wurde, cada de nós na presciência de Deus. hat jeder einzelne von uns. Presciência, você consegue traduzir, irmão, para o alemão bem? Presciência. Presciência é prever por antecipação. Por exemplo, está entendendo? A pessoa consegue ver aquilo que ainda não aconteceu. Das bedeutet quasi, wenn man etwas sehen kann, das noch nicht wirklich geschehen ist. Isso é presciência. Então, na presciência de Deus, Deus já previu por antecipação Durch die Gabe Gottes hat er schon gesehen, was passieren würde, que você e eu, dass du und ich na morte de Cristo, durch den Tod Gottes também estavam sendo crucificados. wir genauso gekreuzigt wurden. O que eu falei aqui? Altar de sacrifício. Opfergabenaltar. Oferta a Deus. Und ein Opfer für Gott zu sein. Aí diz assim: para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Versículo 6 que eu estou lendo. Aí diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aí o versículo 8: ora, se nós já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então é preciso morrer. Es ist also notwendig zu sterben. Não tem como a pessoa conseguir avançando sem morrer. Eine Person kann nicht weiterkommen, ohne davor zu sterben. Porque é a morte que vai nos gerar vida. Weil der Tod schenkt uns das Leben. Os irmãos estão entendendo? Könnt ihr das nachvollziehen? Amém, irmãos? Amém. Aí então, depois de eu ter mergulhado na pessoa de Cristo, que é um símbolo do Nachdem ich batismo, eingetaucht bin in die Taufe, o terceiro passo aqui da pia, ist der dritte Schritt. aí eu entro, agora é um passo gigante, porque antes eu estava só no pátio externo. Und da war ich nur draußen. Mas agora Deus me dá o direito de eu entrar no lugar santo. Und jetzt gibt mir Gott das Recht, hineinzugehen. Agora eu vou desfrutar de privilégios Und jetzt werde ich Privilegien que haben, vai ou pode até me deixar perplexo. die mich perplex lassen können. E a primeira coisa que acontece comigo ou com você, com nós, quando nós adentramos no lugar Und santo, das Erste, was mit uns passiert, wenn wir hineingehen, que é o quarto passo, ist der vierte Schritt. nós vamos nos deparar com a mesa dos pães da proposição.
dann werden wir den Tisch der Brote sehen. A mesa dos pães da proposição fala de comunhão entre os membros do corpo. Da sprechen wir über Kommunion mit den einzelnen Mitgliedern. Fala também da provisão diária de Deus a cada que serve a Ele. Und auch der Versorgung Gottes für jeden einzelnen von uns. Esta mesa, Dieser Tisch no dia de sábado, am Samstag era confeccionado 12 pães. wurden 12 Brote vorbereitet. Eram pães grandes, viu, irmãos? Es waren große Brote. Por volta, aquilo era 1/10 de efa de farinha de trigo. Um efa era mais ou menos 22 litros ou quilos, né? Ein Efa war ungefähr 22 Liter oder Kilo. Então, cada pão tinha mais ou menos 2 quilos e 200 gramas. Jedes Brot hatte also ungefähr 2 Kilo und 200 Gramm. Era grande. Es war sehr groß. E eram 12 pães que eram colocados em 2 fileiras. 6 de um lado e 6 do outro. Und es wurden 6 Brote in einem Korb und 6 Brote in den anderen Korb. Então, neste sábado, eles confeccionavam os pães novos. Und sie haben die neuen Brote genommen. E entravam os sacerdotes. Só os sacerdotes podiam entrar aqui. Und nur die Schriftgelehrten konnten hineingehen. Mas na nova aliança, a Aber in der neuen Allianz, palavra de Deus diz ali, Apocalipse, que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. sagt uns Gott, dass er aus uns Schriftgelehrten Então, gemacht hat. simbolicamente, quando o sacerdote entrava no lugar santo, Also symbolisch gemeint, wenn ein Schriftgelehrter hineingegangen ist, é como se no projeto de Deus nós também estávamos entrando. ist das so, als wären wir selber hineingegangen. Então, eles entravam com os pães novos, Und sie sind dann mit den Broten hineingegangen. comiam os pães velhos Sie haben die alten Brote gegessen e colocavam pães novos sobre a mesa. und neue Brote auf den Tisch gemacht. Veja só que aqui nessa mesa não tinha só pão. Auf diesem Tisch gab es nicht nur Brote, Tinha também incenso. Incenso, sabe? Incenso é um produto que você, ao acender, ele vai exalar, vai sair uma fumaça e vai exalar um cheiro especial. und dieses Wort bedeutet einfach quasi, dass wenn man das anzündet, ein Rauch hinaufsteigt. E Weihrauch. vamos ler capítulo 24 de Levíticos, versículos 5 a 9. Para os irmãos entenderem, porque a maioria dos irmãos não conhece o Antigo Testamento. Capítulo 24, 3. Mose, versos de 5 a 9. Aí, você não vai ler, mas vai ler na sua casa, pode anotar. Gênesis capítulo 31, 46. 1. Mose 36. Isso é para anotar, para ler em casa. Lasst es zum Aufschreiben, um es zu Hause zu lesen. 31, 46. 31, 46. E Êxodo 18, 12. Zweite Moses. Zweite Moses 18, vers 12. Estou progredindo, né, irmãos? Maravilha, avançando. A cada dia avançando. Então vamos ler aqui. Diz assim: também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão será de 2, ou eu me enganei, irmãos, houve aqui um lapso, de 2 dízimas de um efa. Significa que eram 20% de um efa. Um efa era 22 quilos, significa, entre 20 e 22 quilos, significa que era mais ou menos 4 quilos de farinha. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor. E sobre cada fileira, quer dizer, sobre os pães, porás incenso puro, para que seja para o pão, por oferta memorial, oferta queimada ao Senhor. E em cada dia de sábado, isto se porá em ordens perante o Senhor, continuamente, pelos filhos de Israel, por aliança perpétua, e será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles.
das ofertas queimadas ao Senhor por estatuto perpétuo. Não leia em alemão, não faz favor? É a partir do versículo 5. É melhor, é bom ler. Und sollst Semmelmehl nehmen und davon 12 Kuchen backen. 2 Zehntel soll ein Kuchen haben. Und sollst sie legen, je 6 auf eine Schicht, auf den feinen Tisch vor dem Herrn. Und sollst auf dieselben legen reinen Weihrauch, dass sei bei den Broten zu Gedächtnis ein Feuer dem Herrn. Qual é a palavra que significa incenso? Ele volta ali para mim aprender em alemão? Weihrauch. Aham, ok. O alemão, por exemplo, é algo especial ou é simplesmente um cheiro, algo que exala cheiro? Tá vendo, irmãos? Por isso é importante a gente saber. Aí o versículo 8, irmão, faz favor. Alle Sabbate für soll sie zurichten vor dem Herrn, von den Kindern Israel zum ewigen Bund. E o versículo 9. Und sie sollen Aarons und seiner Söhne sein, die sollen sie essen an heiliger Stätte, denn das ist ein hochheiliges von den Opfern des Herrn zum ewigen Recht. E a pergunta é, se o incenso não era para ser comido, qual era a razão dele estar ali sobre os pães? Was war also der Grund, dass dieser Weihrauch da war? Essa revelação Deus me deu. Das hat Gott mir gezeigt. Os pães, eles falam que de comunhão entre os membros do corpo. Das spricht über die Kommunion zwischen den. Fala que quando o entendimento que Deus me deu é que quando há comunhão entre nós, a igreja do Senhor, Gott hat mir diese Offenbarung gegeben, also wenn die Kommunion zwischen den Geschwistern, as nossas orações, elas sobem como um cheiro suave perante Ele. werden sie hochsteigen wie der Weihrauch zu ihm. O incenso, ele fala de uma oferta memorial. Und es spricht über Por isso, eine Erinnerung. se você entende que você não consegue ter comunhão com todos, Und wenn du verstehst, dass du keine Kommunion mit jedem haben kannst, as tuas orações, elas não vão ser como incenso. dann werden deine Gebete nicht sein wie ein Weihrauch. Então nós temos que nos humilhar, Wir müssen also demütig sein deixarmos ser transformados und pelo uns Senhor transformieren lassen. e procurarmos ter comunhão com todos. Und Gemeinschaft suchen mit jedem Einzelnen. A pergunta é fácil? Das ist nicht einfach. Não é fácil. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que é muito complicado. Weil es gibt Menschen, die sind etwas kompliziert. Mas eu quero dizer para você, Jesus também morreu por ela. Aber Jesus ist genauso für sie gestorben. Por isso nós devemos amá-la e ter comunhão com ela. Deswegen sollten wir sie lieben und Kommunion mit ihr haben. Dentro do possível. Tem pessoas que não deixam. In dem, was möglich ist. Mas diante de Deus, você pode até orar, Senhor, eu quero ter comunhão. Und du kannst das auch beten und sagen, Herr, ich möchte eine Gemeinschaft. Mas o que está acontecendo não é culpa minha. Aber was geschieht, ist nicht meine Schuld. Você poderia dizer, você teria essa liberdade de fazer essa oração a Deus? Du hast Não, diese não Freiheit. responda para mim. É só uma pergunta que eu estou fazendo. Você teria condições de diante de Deus falar, Senhor, eu não tenho comunhão com todos, mas a culpa não é minha, eu queria. Hättest du diesen Mut, so ein Gebet zu sprechen und zu sagen, ich hätte gerne Kommunion mit jedem, aber das ist nicht meine Schuld. Se você tem condições de fazer essa oração, é porque o incenso ele está realmente subindo, está sendo queimado e subindo. Und wenn das geschieht, dann ist das wirklich, weil dein Weihrauch hochsteigt. Se você só consegue comunhão com alguns, Wenn du Gemeinschaft nur mit einigen haben kannst, o cheiro ele sobe um pouquinho, mas não é pleno. dann geht er ein wenig hoch, aber nicht komplett. Mas se você não consegue ter comunhão com ninguém, Aber wenn du keine Gemeinschaft mit niemandem haben kannst, você me desculpa, mas eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar que as tuas orações elas são ouvidas diante dann de habe ich Deus. Schwierigkeiten zu glauben, dass deine Gebete erhört werden. Porque para eu ter comunhão na vertical, Um eine Kommunion auf der vertikalen Ebene zu haben, eu tenho que ter comunhão na horizontal. muss ich Kommunion auf der horizontalen Ebene haben. Então a mesa fala de tratamento de Deus Und comigo. der Tisch spricht über die Behandlung Gottes in meinem Leben. É na mesa dos pães da proposição que eu vou conseguir ter comunhão com os meus irmãos. Und wo ich eine Kommunion mit den Geschwistern haben kann. Por exemplo, o comer é algo tão sério Es ist etwas sehr Wichtiges zu essen, que nós só convidamos pessoas para almoçar ou jantar na nossa casa, dass wir Menschen nur einladen in unser Haus, pessoas que são o quê?
Amigos íntimos. Esse relógio lá não está certo da parede? Tá, sim. Mas os minutos estão certos, né? A hora também. Não. Sim. Agora são 7. É 7h15. Então veja só, irmãos. Aqui eu perdi o fio da meada. Convida aí só quem é. Ah, você só convida quem é teus amigos, não é verdade? Und du lädst nur in dein Haus ein, wer ein Freund ist. Você não tem prazer em comer com alguém que não é teu amigo. Du isst nicht gerne mit jemandem, der nicht dein Freund ist. Então a mesa dos pães fala que eu devo ser tratado por Deus Wir sollten von Gott behandelt werden, para conseguir ter comunhão com todos. eine Kommunion mit jedem zu haben. Isso não é eu, é Cristo na minha vida. Das ist Christus in meinem Leben. Agora nós vamos avançar mais um passo. Wir werden einen weiteren Schritt gehen E a gente vai para o quinto passo, que é o candelabro. zum 5. Schritt. O candelabro, ele era todo confeccionado em ouro. War komplett aus Gold umhüllt. E ele fala que havia um fogo que tinha que estar continuamente aceso. Und es gab ein Feuer, das ständig angezündet sein musste. Agora os irmãos vejam, o candelabro tem uma particularidade. Você consegue ver o fogo, Du kannst das Feuer sehen, mas não consegue ver o óleo, o azeite. aber nicht das Öl. Isso significa que eu e você, o único que conhece o Das nosso bedeutet, interior ich und du, é Deus. das bedeutet, dass der Einzige, der in uns hineinsehen kann, Gott ist. Mas o fogo as pessoas conseguem ver. Aber das Feuer können die Menschen von draußen O sehen. fogo fala o quê? De obras. Und das Feuer spricht über die Gaben, As nossas obras. unsere Gaben. E eu ainda vou mais longe. Vós sois o que? A luz do mundo. Das Licht der Welt. E luz fala o quê? De que a glória de Deus ela está sendo refletida em mim. Das bedeutet auch, dass das Licht Gottes sich in mir reflektiert, Porque nós não temos luz própria. weil wir keinen eigenen Glanz Os haben. irmãos estão entendendo? Então, quando a gente dá o quinto passo, chegamos no altar do candelabro, Wenn wir den 5. Schritt gehen, fala que, havendo óleo em mim, spricht es, da es Öl in mir drin gibt, que é o símbolo do Espírito Santo de das Deus, ein Symbol vom Heiligen Geistes. se eu deixar o Espírito agir em mim, Wenn ich es zulasse, dass der Geist in mir wirkt, as pessoas vão ver o fogo. können die Menschen das Feuer sehen. As pessoas vão olhar para mim e vai dizer, verdadeiramente há fogo aí nesse Und sie werden candelabro. sagen, ja wirklich, hat Feuer. Então os irmãos vejam que aí eu vou estar sendo preparado para um sexto passo. Und ich werde bereit gemacht für den 6. Schritt. Os versículos relacionados ao quinto passo, como a hora está avançada, os irmãos vão anotar para ler em casa. Ihr könnt euch die Verse aufschreiben, weil wir etwas in der Zeit. O texto está lá em 2 Moses 37, ou 30, versos 17 bis 24. Dos versos 17 ao 24. E também Ezequiel, capítulo 36, 36, versos de 25 a 27. 25 a 27. E também Mateus, capítulo 3, Matthäus Kapitel 3, versos 11. 11. Você anota para ler em casa. Das könnt ihr euch aufschreiben, um es zu Hause zu lesen. Agora a gente avança para o sexto passo, que era o quê? Quem é que se lembra do sexto passo? Depois de passar pelo candelabro. Alguém aqui se lembra qual era o próximo utensílio? Was ist der 6. Schritt? Altar de incenso. O altar de incenso fala de oração eficaz. Und er spricht über Gebete, die gehört werden. A minha alma, o meu caráter foi transformado lá nos outros passos. Mein Charakter wurde transformiert. Eu me ofereci no altar. Ich habe mich auf dem Altar hingegeben. Eu mergulhei na pia, que é o símbolo de batismo. Ich habe mich niedergegeben, eingetaucht in den Eu entrei no lugar santo e me assentei à mesa com os meus irmãos, heiligen Ort und habe mich bei meinen Geschwistern gesetzt conseguindo olhar no olho deles. und sie angesehen. Eu cheguei até o candelabro e eu entendi que eu precisava de ter o óleo do Espírito em minha vida. Und ich habe verstanden, dass ich
ich den Geist Gottes in mir brauche. E com isso as pessoas começaram a ver a chama de Deus na minha vida, as minhas obras, o meu comportamento. So haben die Menschen gesehen, dass es Gottes Leben, Gottes Geist in mir drin liegt. Agora eu me achego perante o Santo dos Santos, no sexto passo, Ich komme also vor den allerheiligsten Ort e eu me deparo com um altar de incenso, und dann komme ich vor diesen Altar. aonde depois de eu ter passado todo esse processo nos outros passos, Wo ich alle anderen Prozesse durchgegangen bin, eu já começo a crer num Deus que und opera dann glaube ich schon an einen Gott, milagres. der Dinge tut. E para mim nada mais é impossível. Und für mich ist da nichts mehr unmöglich. Os irmãos estão entendendo? Fala de uma pessoa que se chega perante o Senhor e se derrama, Eine Person, die vor Gott kommt und sich hingibt, e todas as suas orações, elas são como o incenso que era queimado diariamente ali naquele altar. und all ihre Dinge sind so, wie sie vor dem Räucheraltar niedergebrannt werden. E o Senhor, Ele... Und der Herr nimmt es wahr wie diesen guten Geruch. Aí você então, ao passar por este passo, você está preparado então a dar o sétimo passo. Und so bist du bereit für den 7. Schritt. E entrar no lugar santíssimo. Os textos sobre o altar de incenso, quero que você anote para ler em casa. Schreibe dir das bitte auch auf. Levíticos capítulo 24. 3. Mose. É isso. Levíticos capítulo 24, versos 5 a 9. 5 bis 9. Êxodo capítulo 37, de 10 a 2. 16. Mose 10 bis 16. Apocalipse 5, versos Offenbarung 5, 8. 8, Apocalipse 8, versos 3 a 4. 3 bis 4. E Êxodo 30, versos de 6 a 10. Und auch 2. Mose 6 bis 10. Amém, irmãos? Espero não ter errado. Aí então você deu esse sexto passo e está preparado para o sétimo. No sétimo passo, In diesem 7. Schritt, nessa situação peculiar, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no dia da expiação. konnte nur der letzte Schriftgelehrte hineingehen. Essa área ela era restrita, Es war nicht für alle zugelassen. mas a palavra de Deus diz que Aber das Deus, Wort Gottes sagt, Ele nos constitui reis e sacerdotes. dass er aus uns Könige gemacht hat und Schriftgelehrte. E como nós agora estamos agregados à pessoa de Jesus, Und wie wir jetzt in der Person Jesus sind, o que Paulo falou? hat Paulus Folgendes gesagt. Já não vivo mais eu, Jetzt lebe schon nicht mehr ich selbst, mas Cristo vive em mim. aber Christus selbst lebt in mir. Então, como Cristo ele é o sumo sacerdote, Und wie Jesus Christus der letzte Schriftgelehrte e ist, eu, como sacerdote constituído por Ele, und ich als sein Lehrling, agregado a Ele, der in ihm ist, consigo dar esse sétimo passo e entrar no lugar santíssimo. kann ich diesen 7. Schritt gehen. No lugar santíssimo, nós vamos se deparar com a Arca do Testemunho. Und das ist das Zeugnis. A Arca do Testemunho, ela continha a Torá de Deus, tanto dentro quanto fora. Und sie hatte das Heiligtum Gottes in sich. E lá na Epístola aos Hebreus, ela fala de uma passagem, é a única passagem na Bíblia, Es ist die einzige Passage in der Bibel. Hebreus capítulo 9 e versículo 4, Hebräer 4,9. que fala da vara de Arão e do jarro com o maná 9,4, Entschuldigung. que foram guardados na Arca da Aliança. Então, o que é que isso quer dizer? Que nós, quando nos achegamos na Arca da Aliança, Wenn wir dahin kommen, a vara de Arão fala do que? De nós sermos frutíferos. Darmos. spricht es darüber, dass Veja wir só, Früchte tragen sollen. no capítulo, vocês não precisam ler, mas anotem em casa, no capítulo 17 de Números, fala de uma rebelião que houve entre Corá, Im 4. Mose steht geschrieben, dass es dort eine Rebellion gab. Corá, Corá e Moisés. Corá, a sua família, contra a autoridade de Moisés. Korah und seine Familie gegen die Familie von Moses. E Deus manda eles pegarem varas de amendoeiras Und dann sagt Gott, sie sollten Zweige nehmen e depositarem
perante, se eu não me engano, o Senhor, vor den Herrn. e só a vara de Arão amanheceu com folhas, Und nur der Zweig von Flores Aaron hat sich mit Blüten bedeckt e com fruto. und Früchte getragen. Então, diante da Arca da Aliança, nós em Deus somos totalmente frutíferos. Aí In nós, Gott sind wir dann komplett früchtereich, cheiro das flores, voll Blumen. as nossas folhas falam de que nós podemos servir de sombra para outras pessoas. Dass wir als Schatten dienen können für andere E Menschen. o fruto fala de um ministério frutífero Und die diante Früchte de sprechen über ein Deus. Ministerium, das viele Früchte hat. O jarro com o maná fala de um manjar espiritual que nós diante de Deus podemos participar. Und dass wir ein Essen haben können, an dem wir teilnehmen können. Fala de que mesmo numa situação difícil, Auch in einer schwierigen Situation você consegue estar bem. kann es dir gut gehen. Não vai sair palavras de murmuração e de injúrias dos seus lábios contra o Und du Senhor. wirst nicht immer murren, Porque você tem uma comunhão tão grande com Deus, weil du eine große Kommunion mit Gott hast. que você entende que a tua prosperidade está nele. Verstehst du, dass dein Erfolg in ihm liegt? E por isso você se alimenta deste manjar espiritual que ele tem preparado para a sua vida. Und deswegen nimmst du teil an seinem Essen. E aí, a partir deste passo, nós então estamos preparados para o quê? Und danach sind wir bereit, Santo dos Santos. A partir do passo de entrar no Santo dos Santos, agora de nós termos essa íntima comunhão com Deus, diante da Arca do Testemunho, nós estamos preparados para dar mais um passo. E que passo é esse? Alguém poderia me was dizer? ist der letzte Schritt? Vida eterna, né? A eternidade com Deus. Das Agora, ewige irmãos, Leben mit Gott. isso significa que nós podemos morrer a qualquer momento. Was bedeutet, dass wir zu jeder Zeit sterben können. Nós não temos que estar só preocupados. Ah, Jesus está voltando. Ele pode voltar só daqui 1 ano, só daqui 10 anos. Eu não sei quando ele vai voltar. Wir wissen nicht, wann er zurückkommt. Mas se eu morrer agora, Und wenn ich jetzt sterbe, como vai ser a minha vida na eternidade? wie wird dann mein Leben in der Ewigkeit sein? Por isso eu tenho que estar preparado em todos os momentos. Deswegen muss ich zu jeder Zeit bereit sein. Então, entrar no lugar santíssimo fala de um adorador. In den heiligen Ort zu gehen, spricht über einen Anbeter. Ele diz assim, Senhor, como Paulo falou, né? Paulo falou, Senhor, eu já nem sei mais o que é bom para mim. Der gesagt hat, ich weiß schon gar nicht mehr, was gut für mich ist. Por um lado, eu queria morrer para estar com o Senhor. Auf der einen Seite wäre ich gern tot, um bei dir zu sein. Mas por outro lado, também entendo que é bom, né, estar vivo, porque o Senhor ele Auf tem der anderen mistérios comigo. Seite ist es gut, am Leben zu sein, weil ich weiß, dass du Geheimnisse mit mir hast. Então a intimidade que Paulo tinha com Deus era A tamanha Paulus mit Gott hatte, war groß, que havia uma crise existencial em Paulo. dass er eine existenzielle Krise hatte. Ele, vivo, entendia que se calhar era melhor morrer para estar com Deus. Und er war am Leben und hat gesagt, es ist besser zu sterben und bei Gott zu sein. Não tem aquela pessoa que você começa a falar em morte, ela já fica horrorizada. Gibt es nicht die Person, von der du über den Tod sprichst und sie schon schockiert ist? Tem medo que fale da morte para ela. Sie hat Angst davor. Essa pessoa ainda está muito aquém do lugar santíssimo. Diese Person ist noch sehr weit entfernt, Porque no lugar santíssimo, weil am allerheiligsten Ort nós entendemos que seja o que for para mim, se for para estar no corpo, estou com Deus, mas se for para partir para a eternidade, estarei para sempre com bist du Ele. für alles bereit. Amém, irmãos? Amen. Então eu quero encerrar aqui esta mensagem. Das war meine Botschaft. Talvez numa próxima oportunidade, não sei, talvez daqui a 1 ano, ou conforme o Senhor permitir, eu estarei apresentando o PowerPoint, que é muito mais dinâmico. Und vielleicht in einem Jahr, wenn der Herr es mir erlaubt, kann ich eine E eu PowerPoint quero präsentieren. pedir à igreja para se pôr em pé. Ihr dürft aufstehen. Na próxima terça-feira terá aqui a reunião do Círculo de Oração. Am nächsten Dienstag gibt es hier einen Gebetskreis. E